Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é independência do Brasil. Comigo no estúdio está o professor de História, aposentado, Marco Aurélio Pereira. Professor, obrigado pela sua presença de novo no programa Lente Aberta. Ora, Ney, é sempre um prazer estar aqui com vocês e com aqueles que nos assistem. Sabe, professor, o senhor e alguns dos seus colegas têm um dom fabuloso, o dom de dividir conhecimento. Porque, infelizmente, não são todos os professores que têm essa disponibilidade de vir até a TV e transformar os meios de comunicação num espaço de educação continuada. Então, parabéns ao senhor e parabéns aos colegas da sua área que fazem a mesma coisa que o senhor está fazendo neste momento. Eu agradeço, né? Professor, quando a gente fala em independência do Brasil, a gente lembra daquela imagem épica de Dom Pedro I no cavalo branco, às margens do Ipiranga, enfim, mas esquecemos de todos os bastidores que envolveram aquele 7 de setembro. Há quem diga, inclusive, que o processo de independência começa com o dia do fico. E eu não sei se isso é verdade ou não, mas quais foram os elementos que acabaram resultando na independência do Brasil em 1822? Olha, para analisar isso, a gente tem alguns enfoques, alguns olhares, algumas narrativas sobre o processo. Eu creio que vale a pena a gente recuperar o que aconteceu que gerou a independência. O que no processo político interno ao Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves gerou a independência. E aí a gente tem que retornar um pouco antes, para 1820, antes mesmo do dia do fico, que é quando ocorre a Revolução Liberal em Portugal, em Lisboa. E as cortes portuguesas se reúnem sobre uma nova orientação política, uma orientação, na época, chamada de liberal. Eu poderia chamá-la de nacionalismo metropolitano, de nacionalismo português. E a visão política da corrente hegemônica após a Revolução Liberal no Porto era de tornar novamente Portugal uma metrópole, um grande estado, e para isso era necessário se desmontar a estrutura que se construíra com a vinda da família real para o Brasil no comecinho do século XIX, fugindo de Napoleão sob o apoio da Inglaterra, quando Dom João vem com a família real, Dom Pedro I junto, né? E aqui no Brasil, Dom João cria uma nova unidade política chamada Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. E transfere o governo deste reino de Portugal para o Brasil por conta da invasão napoleônica e etc. Só que Napoleão acaba derrotado, as tropas de Napoleão se retiram de Portugal, e nesse espaço se passam 15 anos, e ocorre um movimento político de recuperação da nacionalidade portuguesa metropolitana. Não mais com o governo sediado na ex-colônia, sediado no Rio de Janeiro, né? Mas sim com a volta do poder político para Lisboa. Como consequência disso, a família real retorna a Portugal em 1820, 1821, e Dom Pedro I, Dom Pedro na época, né, fica no Brasil como príncipe regente do Brasil. Mas a volta de Dom João e da família real a Portugal não anulou o processo de concentração política proposto pelas Cortes de Lisboa. Entender que Cortes é o nome que se dá a um congresso, a uma assembleia legislativa que estava reorganizando politicamente Portugal depois da saída das tropas de Napoleão, tá? E as Cortes insistiam em que era necessário recuperar o status de metrópole, o status metropolitano de Lisboa em relação às colônias que ainda subsistiam,
e que para isso era necessário que se desmontasse a estrutura do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, e o reino ficasse o Império Português. E para isso, mesmo com a família real já estando em Lisboa, as cortes chamaram Dom Pedro, que era o príncipe regente do Brasil, de volta a Portugal, para concentrar toda a família real na metrópole. E aí que ocorreu o dia do Fico, que foi, na verdade, o primeiro ato público de ruptura entre o Brasil e as cortes e o grupo hegemônico politicamente lá em Portugal. E, em consequência do dia do Fico, a situação ficou insustentável, porque a reação de Lisboa foi uma reação politicamente e legislativamente fortíssima. Por decreto, eles retornaram o status colonial do Brasil, negaram a autoridade de Dom Pedro e restauraram o monopólio português, quer dizer, voltou-se tudo ao status de antes da família real vir para o Brasil. Ou seja, tivemos um retrocesso nesse momento. Em relação à vinda da tiveram família real. uma tentativa de recuperar a hegemonia metropolitana de Portugal, que tinha sido desfeita com a invasão napoleônica. Então, a independência do Brasil, nesse momento, é um movimento de resistência a essa tentativa de Lisboa. Com certeza. O que ocorre é que esses 15 anos, praticamente, da presença da família portuguesa, do status do Brasil de participante do Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves, da sede do governo deste reino, está no país, criaram interesses, tanto políticos quanto econômicos, não é que opunham o Brasil a Portugal, mas que dotavam o Brasil de uma autonomia no processo econômico que não seria novamente entregue de mãos beijadas ao outro lado do mar, a uma Lisboa que estava extremamente distante de uma economia que já começava a caminhar com as próprias pernas. Então, nos grupos, e essa era uma coisa que não era de um grupo só no Brasil, havia vários grupos que Dom Pedro muito habilmente conseguiu aglutinar em torno dele. A questão central era, não havia mais espaço para retornar ao Estatuto de Colônia como era no século XVIII. Uma curiosidade, a maçonaria participa desse processo? Ativamente, e novamente a gente tem uma imagem um pouco caricata de Dom Pedro. Mas Dom Pedro tinha uma sagacidade política muito grande, era um político que, apesar da vida pessoal ser anedótica tal, politicamente ele era um bom articulador e ele conseguiu unir os diferentes grupos que haviam. O grupo maçom era chefiado pelo Gonçalves Ledo e havia um outro grupo ligado já à questão da manufatura do açúcar e da incipiente indústria do café já em terras de São Paulo, que era comandado pelo José Bonifácio de Andrada e Silva. O Dom Pedro acaba articulando esses dois grupos que, na prática, eram a elite econômica e financeira do Brasil em torno dele. E a maçonaria teve um peso muito forte pela própria, na época, capilaridade da maçonaria, que era talvez, junto com a igreja, a instituição mais difusa no Brasil. Não com a publicidade que a igreja tinha, evidentemente. A maçonaria sempre foi algo mais recluso, mais fechado, um tanto. E Dom Pedro consegue articular o apoio da maçonaria, dos grandes fazendeiros, dos grandes engenhos, dos grandes comerciantes, dos grandes exportadores, a tal ponto que, após a independência, Dom Pedro é eleito como o superior da ordem maçônica no Brasil. Bom, lembrando que a maçonaria participou de outros processos de independência, como nos Estados Unidos, por exemplo. Sim, não só nos Estados Unidos, como praticamente em todos os processos de independência da América do Sul também. Professor, em relação à figura de José Bonifácio, ele merece o título de patrono da independência? Olha, essa questão é uma questão complexa.
isso é feito de uma maneira para diminuir o papel, inclusive, de Dom Pedro nesse processo. Mas a gente tem que lembrar que José Bonifácio era o porta-voz, e isso ficou muito claro mais tarde, no Primeiro Império, onde inclusive houve uma desavença entre Dom Pedro e José Bonifácio. Ele era porta-voz dos setores mais conservadores da sociedade, que era a elite vamos chamar assim, mas é anacrônico, dos grandes coronéis das fazendas, dos engenhos, das plantations do Brasil. Enquanto que o outro grupo, o grupo do Gonçalves Ledo, era ligado mais a uma dinâmica de comércio, era um grupo mais liberal, um pouco nesse caso. Talvez o José Bonifácio receba esse título, e é um título que pode ser posto, por ele conseguir articular esse grupo conservador, naturalmente ligado mais a Portugal do que as coisas da colônia, ter articulado esse grupo e feito este grupo ser um partícipe ativo do processo de desligamento político do Brasil de Portugal. Professor, resumindo, chegamos então a 7 de setembro de 1822, ou seja, era irreversível e o Brasil proclama sua independência. Quando Dom Pedro, voltando de Santos, da casa da amante, a Marquesa de Santos, a gente tem que lembrar uma coisa: 7 de setembro não tem nada a ver com o quadro do Pedro Américo. Isso já foi posto, era impossível, o cavalo não sobe serra por trilha, quebraria a canela no primeiro buraco que tinha. Dom Pedro estava numa mula tal, e ele para. E lembrar também que o Ipiranga não era um bairro de São Paulo na época. Ipiranga era uma localidade distante. São Paulo era infinitamente menor do que é hoje, embora fosse uma cidade importante no Brasil já. Então, quando Dom Pedro recebe, vai um mensageiro mandado do Rio de Janeiro para encontrá-lo, e o encontra às margens plácidas do Ipiranga, ele recebe as resoluções das cortes que acabavam com tudo, e inclusive traziam, não abertamente, mas implicitamente, a ordem de que, se ele não voltasse imediatamente para Portugal, ele voltaria preso. Então, era aquilo que os ingleses chamam de no turning point, quer dizer, ele tinha duas saídas: ou ele voltava para Portugal nas mãos das cortes e viraria uma figura decorativa, ou ele assumia o país. Esse processo já estava dado, era irreversível já, mas o momento foi exatamente aquele. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu espero que o senhor volte numa outra ocasião para falar um pouco mais sobre o primeiro reinado e depois o segundo reinado com Dom Pedro II. Será um prazer. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Fique com a gente.